Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema é a crise do neoliberalismo. Ela vem sendo cada vez mais agravada por uma série de fenômenos, mas dois pontos marcantes. Aquela crise em 2008, do mercado subprimes lá nos Estados Unidos, onde levou boa parte da economia e, sobretudo, da economia popular norte-americana à falência. E depois ela se reproduziu novamente, se repete novamente no ano passado, elevando de roldão praticamente boa parte das economias europeias. Até onde irá essa crise? Quais são os seus fundamentos? Qual é a sua natureza real? Porque alguns a dimensionam até como superior àquela crise de 1929. Essa é a opinião, por exemplo, de um dos nossos convidados que estão aqui. Mas nós gostaríamos de apresentar, primeiramente, a participação desse programa do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, e temos conosco o professor, jornalista e economista José Carlos de Assis, a quem dou as boas-vindas também como ao senador. Eu queria apenas anunciar que o José Carlos de Assis está lançando um novo livro da sua lavra aí, bastante fértil, agora se chama O Universo Neoliberal em Desencanto. Muito obrigado pela presença de ambos aqui. Você poderia começar a dizer por que o nome tão... Onde é que você quer chegar com ele? Não, a questão é a seguinte, durante 30 anos praticamente, o neoliberalismo dominou o mundo, estruturou as relações econômicas e as relações políticas no mundo. Baseado em quê? Em duas coisas fundamentais. Primeiro, a ideia de você reduzir o Estado à sua proporção mínima, quer dizer, o Estado mínimo. Em segundo lugar, quando você reduz o Estado à proporção mínima, você é na suposição de que o mercado vai se autorregular. Essa é que é a ideia que está por tudo. A síntese do neoliberalismo é isso. Estado mínimo e autorregulação dos mercados. Por que isso? Quer dizer, por que se quer Estado mínimo? Porque o Estado é um agente transferidor de renda no capitalismo. O Estado é que transfere renda de rico para pobre, quando o Estado está orientado socialmente. Então, quando você quer um Estado mínimo, no fundo, o que você quer é pagar menos imposto. É isso que está por detrás, né, em termos de economia política, do sistema neoliberal. E esse sistema, né, o que aconteceu com ele? Aconteceu que ele explodiu em razão, sobretudo, da falta de regulação. Né? É um sistema que... essa ideia de que você levou ao extremo essa ideia de tirar o Estado da regulação, né, e acabou explodindo numa tremenda especulação financeira, como jamais se viu em toda a história da humanidade. Né? Senador Roberto Requião, qual é o simbolismo, nesse momento nós estamos aqui discutindo a crise do neoliberalismo, dessa medida adotada hoje pela presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, de recuperar a soberania do Estado sobre a sua indústria petroleira, sobre a petroleira que havia sido privatizada? A YPF, né? Yacimentos Petrolíferos Fiscais. Mas, o Beto, eu gostaria de pegar o fio da meada do Assis. Ele mostrou a visão geral de por que o universo, por que neoliberalismo e por que o desencanto. Mas vamos descer aos Estados Unidos concretamente. Foi a financiarização da economia. O capital financeiro passou a ser mais importante que o capital produtivo. O que valia era o bônus aos executivos, os lucros das ações no mercado. E os Estados Unidos esqueceu de investir em tecnologia, em planejamento de médio e longo prazo e congelou os salários. E quando congela o salário, acaba o poder de consumo de um país. Eles resolveram isso com o subprime que você falou, que nada mais era que um empréstimo de prazo longo e juro alto. Salário congelado, e os americanos chegaram num momento em que não podiam mais pagar as suas dívidas. As casas eram financiadas. Uma casa de $50 mil era financiada por $100 mil, mais adiante, não é X%, $50 mil. Mas, de repente, como o salário era congelado, não se podia mais pagar o peso das dívidas, e o norte-americano percebeu, num primeiro momento, que ele, deixando a casa ir a leilão, ele podia, por exemplo, tentar comprar no resgate pelo valor real, não pelos $150 mil do financiamento, mas por interposta pessoa pelos 50. E assim foi tudo. Americanos
de nível universitário, porque haviam frequentado universidades, e nos Estados Unidos o terceiro grau, a universidade é privada, é paga, não conseguiam mais manter nas universidades os seus filhos. Não pagaram mais as dívidas dos bens de consumo durável, dos imóveis, dos automóveis, e a economia cai da noite para o dia com um castelo de cartas. Então, esta é a fase neoliberal. Esse capital que o Mangabeira Unger chama de capital vadio colocou os Estados Unidos em crise, e numa crise maior do que a de 27 e 29. Por quê? Eu conversava com a Assis agora há pouco. Porque a nossa economia está globalizada, porque grandes bancos quebraram, porque em função da internacionalização, dessa financeirização da economia, o mundo sofreu junto. E nós aqui no Brasil também. Num primeiro momento diziam que o tsunami não tinha chegado aqui. O Lula falava em marolinha, mas essa marolinha, no ano passado, significou a queda do aumento do PIB de números respeitabilíssimos para 2,5%, e esse ano nós já vemos que esse 2,5% dificilmente se manterá. Então, nós estamos diante de um problema extraordinariamente sério. Voltando à tia Cristina. Tenho uma admiração profunda pela tia Cristina Kirchner, lá na Argentina. Não há investimento no petróleo. O petróleo caiu 30%, 35% de produção, o gás 40%. E os bancos espanhóis não vão investir, porque eles estão desesperadamente procurando sugar capitais para manter a sua própria liquidez. E a Cristina tomou essa medida em defesa da Argentina. O governo espanhol já grita. O governo não devia gritar, né? Ele devia procurar resolver os seus próprios problemas, porque a Espanha está a caminho da Grécia, como Portugal também está. E não serão os bancos que vão resolver o problema da Argentina. E em defesa da Argentina, do abastecimento, dos investimentos, a Cristina manda para o Congresso Nacional um projeto nacionalizando 100% do petróleo argentino, da YPF, que é Repsol espanhola, dando 51% para a União do capital e 49% das províncias. Isso vai para o Congresso agora e eu espero que seja rapidamente aprovado. Então, o que a Cristina fez foi a defesa do projeto nacional argentino. Não foi violência nenhuma contra a Espanha, mas foi a defesa do abastecimento interno de petróleo argentino, sem o que o país fica importando, como está importando, quantidades cada vez maiores e a economia entra em crise pelo preço do petróleo. Professor, quando o senhor analisa esse processo de desregulamentação, ele é preenchido, claro, com o domínio absoluto do capital, às vezes chamado especulativo, às vezes chamado vadio, né? Ou seja, é aquele que... Não produz nada. Não produz nada, não interfere na produção. Só que esse conjunto de medidas, ele tem um efeito sobre as economias do mundo devastador, como se fosse uma guerra. Talvez, aí tem uma das ideias que estão lá no seu livro, o senhor faz comparação entre guerra comercial e guerra cambial. A devastação é imensa. É verdade. Quer dizer, essa crise, como o senador acabou de dizer, quer dizer, ela nasce no mercado americano, se desenvolve no mercado americano, quer dizer, o detalhe é que você compra alguma coisa por 100, essa coisa se valoriza artificialmente no mercado, aí você vai no banco, refinancia aquilo por 150, usa a margem de 50 para comprar coisas no mercado, outras coisas... Alimentar o círculo virtuoso da economia. Bom, essa coisa foi um volume estúpido dentro da economia americana e foi transferido para a Europa. Ao ser transferido para a Europa, os Estados Unidos seguraram o sistema bancário. Os Estados Unidos seguraram, porque iam quebrar tudo. Quando eu digo que os bancos, que essa crise é maior que a crise de 29, é porque o sistema bancário, quer dizer, o núcleo do sistema bancário americano quebrou. Né? Não quebrou só o Lehman Brothers. Né? Ia quebrar o Citi, que foi estatizado. 50% do Citi foi estatizado. 50% do Banco América foi estatizado. Todo mundo esqueceu isso. Né? Porque senão quebrava. Né? E as grandes empresas, a Chevrolet estatizada. As duas grandes manufatureiras americanas, na crise de 29, não teve uma única grande empresa americana que quebrou. Uma grande corporation americana que quebrou. Agora quebraram os bancos todos. Porque os 19 bancos comerciais americanos, os principais bancos comerciais, se não tivesse a ajuda do Fed e a ajuda do Tesouro americano, teriam todos quebrado. Né? Quebrou a AIG, a maior seguradora do mundo. Quebrou a Fred e Fannie, que são as duas empresas de crédito imobiliário maiores do mundo.
né? E quebraram as duas manufatureiras maiores do mundo, que é a GM e a Chrysler. Quer dizer, se isso não é a maior crise do mundo, não sei o que seria a maior crise do mundo. O que aconteceu? O governo americano entrou pesado para segurar, logo com o Bush, 800 bilhões de dólares. Né? Porque quando veio o programa do Obama, esse era fiscal, não era monetário. Obama que você fala, Cis, é o Black Bush. O Obama fez um programa dirigido para o setor produtivo, né? Quando ele entrou. Agora, o Bush fez um programa de 800 bilhões de dólares para o sistema financeiro, para segurar o sistema financeiro. E aí, essa crise transbordou para a Europa. E a Europa, o que aconteceu? O sistema fiscal europeu, quer dizer, os governos europeus são muito menos poderosos que o sistema americano. Então, todos entraram em crise porque todos salvaram os bancos. E jogaram para a periferia. Exato. Não, e uma crise que começou no sistema financeiro pela especulação financeira se tornou uma crise fiscal. E depois veio o mercado para dizer o seguinte: vocês têm que consertar suas contas fiscais, jogando em cima da periferia e em cima dos pobres, arranjar a conta do sistema bancário. Né? Essa que é a essência do que aconteceu na Europa. Agora,